Olá, meu nome é Juliana Favoreto e esse é o Incenso e Pipoca. Hoje eu vou comentar o conhecidíssimo filme Contato, inspirado no romance que o astrônomo Carl Sagan escreveu junto com a sua esposa Anne Druyan. A história tem como protagonista Ellie Arroway, que é uma cientista que busca evidências da existência de vida extraterrestre. Ela, que é uma mulher extremamente cética e racional, acaba conhecendo Palmer Jones, que é seu extremo oposto, pois ele é um teólogo com plena convicção na existência de Deus. Nessa parte inicial do filme, Ellie demonstra fortemente seu viés racional quando confrontada com questões que envolvem fé e emoção. Depois que seu pai morre, ainda criança, um padre diz que às vezes não nos é dado conhecer a vontade de Deus. E ela responde com um argumento puramente racional, dizendo que se tivesse deixado o remédio dele num lugar mais fácil de pegar, teria sido possível salvá-lo, dando a entender que a vontade de Deus não teria nenhuma influência sobre o desfecho do ocorrido. Depois disso, a pequena Ellie tenta contatar o pai falecido por meio do rádio, pois, como já era uma pessoa totalmente desprovida de qualquer noção de espiritualidade, ela usou o único recurso de que dispunha para tentar alcançar o intangível, um instrumento fruto da lógica e da racionalidade. Outra situação em que Ellie mostra o seu viés racional é quando Palmer conta a ela uma experiência transcendental que teve, na qual, segundo ele, conseguiu sentir Deus. Ellie pergunta se a experiência não teria sido criada por uma necessidade, ao que Palmer responde que seu intelecto era incapaz de alcançar o que ocorreu. Porém, Ellie, com uma mente puramente racional e lógica, não era capaz de compreender a natureza da experiência de Palmer. Após o encontro entre os dois, Ellie recebe a notícia de que o projeto de que fazia parte tinha sido cancelado. Então, mais uma vez perante duas opções, uma voltada ao lado racional e outra ao emocional, Ellie pega um papel em que Palmer anotou o telefone dele, mas opta por ligar para o colega de trabalho a fim de propor que fossem para o Novo México iniciar seu próprio projeto. Depois de mais de um ano tentando conseguir patrocínio para o seu projeto, Ellie tem êxito e, num novo salto temporal de 4 anos, novamente ela é informada de que seu projeto seria encerrado por falta de resultados. Ao dar a notícia, o parceiro de Ellie no projeto diz que ela recebeu a alcunha de sacerdotisa do deserto, pelo seu empenho exacerbado e, de certo modo, até obsessivo em detectar um sinal extraterrestre. Vejam a ironia. Pelo excesso de racionalidade e obstinação, ela é comparada a alguém que desempenha uma função voltada à esfera religiosa, que é algo que ela jura ser seu oposto. Isso nos leva à reflexão de que o fundamentalismo pode estar presente em outras esferas, além da que envolve a religião. Frustrada pela perspectiva de ter novamente o seu projeto cancelado, Ellie vai ao rádio observatório tentar detectar algum sinal, e, simultaneamente a isso, Palmer dá uma entrevista num programa de TV em que filosofa sobre a busca humana por significado. Enquanto ele fala sobre essa busca, Ellie vai atrás daquilo que dá significado para ela, a possibilidade da existência de vida fora da Terra. Nesse momento, Ellie ouve um ruído atípico e seus equipamentos mostram que é um sinal vindo da estrela Vega. Ela percebe que os pulsos recebidos correspondem a números primos, o que demonstra que não se trata de um evento natural, mas sim de algo provocado por alguma inteligência. A informação da detecção do sinal alienígena é divulgada, atraindo a imprensa e representantes do governo. Então, é detectada uma nova camada de dados dentro da mensagem que corresponde à primeira transmissão televisionada da abertura dos Jogos Olímpicos, apresentada por este que você está vendo aí. Todos ficam em choque, mas logo percebem que os extraterrestres apenas mandaram de volta um sinal que foi emitido pela Terra e que chegou até eles. Pouco tempo depois, os cientistas continuam decodificando a mensagem e descobrem que há mais de 60 mil páginas de dados contidas nela. Depois de semanas tentando decifrar as informações sem sucesso, o financiador do projeto de Ellie diz a ela que conseguiu decodificar a mensagem e que se trata de instruções para a construção de uma máquina de transporte para um único passageiro. Nesse meio tempo, Ellie reencontra Palmer, que vai integrar o comitê que vai decidir o escolhido para fazer a viagem interestelar. Os dois voltam a ter um embate de ideias entre fé e ceticismo. Em uma dessas ocasiões, Ellie diz que necessita de alguma evidência da existência de Deus e Palmer pergunta a ela se ela amava o pai. Após uma resposta afirmativa, ele pede a ela que prove, deixando-a sem resposta. Realmente existem coisas que não precisam de evidências externas, mas sim de uma convicção interior. Em outra ocasião, Palmer pergunta a Ellie por que ela quer participar de uma missão tão arriscada e incerta. Ela responde que sempre quis saber o motivo de estarmos aqui e que a possibilidade de obter ao menos um fragmento da resposta valia uma vida humana, na opinião dela. A questão que fica é:
Por que uma pessoa ateia e materialista teria esse tipo de questionamento existencial? Segundo o modo de pensar de pessoas que acreditam apenas naquilo que os nossos sentidos e equipamentos são capazes de captar, a vida é fruto de um grande acaso, em que todas as circunstâncias se alinharam de modo a propiciar o surgimento de organismos vivos. Na minha opinião, por mais que teimasse em não enxergar, Ellie já vislumbrava de alguma forma a existência de uma força maior, transcendental, e tinha necessidade de penetrar essa esfera metafísica que detém a razão de estarmos aqui. Durante uma sabatina, Palmer pergunta a Ellie se ela acredita em Deus, e ela deixa de ser escolhida por dizer que não acreditava. Ele, então, depois da sabatina, diz que não acharia certo ser escolhida uma pessoa que acha que 95% da população mundial, que acredita em Deus, sofre de algum tipo de ilusão coletiva. A gente pode até chegar a questionar a atitude de Palmer, que acabou prejudicando Ellie, mas eu acho que é admirável ele colocar o interesse geral acima do pessoal, numa atitude que eu considero altruísta, porque realmente não seria uma boa escolha selecionar uma pessoa que não representa um aspecto tão importante para a maioria das pessoas que habitam esse planeta: a convicção de que existe algo inalcançável pelos nossos 5 sentidos. Durante um teste de lançamento, um fanático religioso que é contra a missão detona uma bomba que destrói a estrutura construída e mata o homem que tinha sido escolhido para ir até a Estrela Vega. Ellie, então, é notificada de que outra nave tinha sido construída em sigilo e que ela foi selecionada para a nova missão. No dia do lançamento, Ellie embarca na cápsula, que é uma esfera totalmente vedada. Essa cápsula deve passar por anéis que giram sem parar e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer nesse momento. Assim que a cápsula entra no campo de força gerado pelos anéis, Ellie perde contato com os integrantes da missão que ficaram na base e se vê entrando em um vórtice de energia. Um detalhe interessante é que a cápsula em que ela se encontra não possui janelas, mas ela consegue ver tudo o que se passa. Ela nota que está viajando por uma espécie de túnel, que é chamado de buraco de minhoca, que são trilhas energéticas criadas por distorções no espaço-tempo e que servem de atalho entre pontos distantes do universo. Apesar de ser um conceito científico, os buracos de minhoca são abundantes na literatura espírita e espiritualista. Um exemplo são os livros da série Crônicas da Terra, de Robson Pinheiro, e psicografados pelo espírito Ângelo Inácio. Nessa série é relatada uma parte do passado do nosso planeta e são descritas viagens interplanetárias realizadas por seres extrafísicos e físicos por meio dessas trilhas energéticas. Voltando à história, pouco tempo depois, Ellie percebe que chegou à Estrela Vega. Nesse momento, outras versões dela aparecem falando palavras que ela só diria posteriormente, ou que ela disse antes, como "Oh God", que ela falou assim que a cápsula foi lançada. A emoção foi tanta que até uma teia como ela não resistiu e acabou mencionando Deus. Durante o percurso, ela passa por outro sistema estelar em que vê um planeta com luzes artificiais, indicando que havia uma civilização ali. Ellie se solta da poltrona em que estava e acende uma lanterna. Quando a luz entra em contato com a estrutura da cápsula, Ellie consegue ver um evento cósmico tão belo que a deixa sem palavras. Enquanto observa, seu rosto e sua voz se transformam como se rejuvenescessem. Esse fenômeno é aquele anterior, em que uma outra versão dela dizia palavras que ela só diria mesmo depois, parecem mostrar os efeitos que uma viagem a velocidades acima da luz tem sobre o tempo, distorcendo-o. Já fora da cápsula, Ellie pousa em uma praia como a que desenhou quando era criança. Ela vê alguém vindo em sua direção e percebe que é o pai dela. Ela fica surpresa com sua presença ali, e ele explica que os habitantes daquele planeta usaram as memórias dela para criar uma experiência que lhe fosse mais familiar. O extraterrestre na forma do pai de Ellie diz que não foi seu povo que desenvolveu aquela tecnologia e que ela tinha sido deixada por povos mais antigos, os quais eles não chegaram a conhecer. Depois de uma conversa bem breve, ela pergunta o que aconteceria em seguida e ele diz que ela voltaria para casa. Ela fala que gostaria que outras pessoas vissem o mesmo que ela, e ele diz que aquele tinha sido apenas o primeiro passo do contato e que eles têm feito dessa forma há bilhões de anos. Para tentar aplacar a ansiedade de Ellie, ele usa a expressão small moves, algo como vá devagar, assim como o pai dela falou certa vez quando ela operava o radiocomunicador na infância. O trabalho de investigação das memórias dela pelos extraterrestres foi realmente muito bem feito. De repente, ela desperta dentro da nave atordoada e é informada de que a cápsula passou direto pelos anéis e de que ela não tinha ido a lugar nenhum. Ela vê imagens das câmeras que mostram a cápsula passando direto pelos anéis, e o secretário de segurança diz que nada aconteceu, apesar de ela insistir que sim. É aberto um inquérito para investigar o que realmente houve.
Durante a audiência, Ellie é confrontada com o fato de que a base perdeu contato com a cápsula apenas por uma fração de segundo, e ela argumenta que acredita ter sido aberto um buraco de minhoca e que, para ela, se passaram 18 horas. O agora ex-secretário de Segurança questiona o fato de os extraterrestres terem mandado Ellie de volta sem provas e afirma que provavelmente ela teve uma ilusão automotivada, assim como ela sugeriu a Palmer quando ele contou sobre a experiência transcendental que tinha tido. É interessante como Ellie passa a ser vítima do ceticismo que ela mesma dirigia às pessoas que acreditavam em algo não aceito pela ciência atual ou que tiveram experiências que não podiam comprovar. Além da hipótese de tudo ter sido um delírio de Ellie, o ex-secretário levanta a possibilidade de o financiador do projeto dela ter forjado o sinal e as mensagens recebidas numa tentativa de ter seu nome imortalizado. Esse argumento acaba gerando ainda mais dúvidas em torno da versão de Ellie, já que o homem que foi acusado tinha acabado de falecer e não podia mais se defender. Por fim, Ellie é confrontada com o princípio da navalha de Ockham, que ela também usou com Palmer para tentar refutar sua crença. De acordo com essa ideia, entre hipóteses formuladas sobre as mesmas evidências, é mais racional acreditar na mais simples. Ela então é obrigada a assumir racionalmente que fazia mais sentido achar que foi tudo uma farsa e que ela delirou, mas se afirma que para ela a experiência foi real e a mudou para sempre. Alguma semelhança com as experiências transcendentais que os materialistas e céticos insistem em tentar invalidar? Saindo da audiência, Palmer presta apoio a Ellie e, quando questionado se acreditava ou não na versão dela, ele diz que, como religioso, não compartilha de sua visão de mundo, mas que acredita nela porque sabe que ambos buscam a mesma coisa, a verdade. Eu achei o roteiro muito sensível em tratar os dois lados dessa busca pela verdade, o material e o metafísico, de forma tão respeitosa, até porque os escritores da obra que deu origem ao filme eram ambos céticos. Mas, apesar disso, a religiosidade e espiritualidade foram tratadas de forma madura na obra, sem apelar para o deboche nem para a condescendência arrogante. Após o encerramento do inquérito, que é favorável a Ellie, é revelado que, apesar de o equipamento de comunicação dela não ter funcionado no momento em que a cápsula passou pelos anéis da máquina e a câmera ter registrado apenas estática, foram gravadas 18 horas de estática, tempo que Ellie alegou ter passado fora do planeta. Apesar de o fato não ter sido divulgado, ele serviu para corroborar a versão dela. Há um salto temporal de 18 meses e Ellie aparece acompanhando crianças em uma visita ao observatório. Quando uma das crianças pergunta se existe vida extraterrestre, ela evita dar uma resposta definitiva e diz que cada um deve buscar suas próprias respostas. E eu acredito também que deve ser assim com questões referentes à espiritualidade. Cada um tendo suas próprias convicções e buscando as suas próprias respostas, sem interferir na vivência individual de cada um. Bem no comecinho do filme, na cena de abertura, somos levados a uma viagem pelo cosmos, que acaba no olho de Ellie quando criança, como se toda aquela vastidão estivesse contida dentro dela. Isso me remeteu ao princípio hermético da correspondência, de Hermes Trismegisto, que diz que o que está embaixo é como o que está em cima. Nesse caso, a correspondência se daria pelo fato de que todo ser humano é um microcosmo, semelhante ao macrocosmo, que contém os planetas, estrelas, galáxias, etc. Com relação à experiência que Ellie teve, a subjetividade presente no que ela vivenciou, ou seja, o fato de o ambiente e a pessoa que veio falar com ela serem familiares e fazerem parte de sua memória afetiva, acaba levantando mais dúvidas sobre a veracidade do que ela presenciou. Tanto que ela própria questiona se aquilo tudo foi real ou não. Nós mesmos, muitas vezes, após termos alguma experiência desse tipo, nos perguntamos se foi fruto da nossa imaginação e ficamos buscando indícios de que pode ter sido apenas uma criação da mente ou questionando se aquilo faz sentido ou se tem alguma lógica. Por isso eu acho que, em vez de tentar aprender o que se passou por meio do intelecto, é importante focar no impacto emocional que a experiência deixou e na mudança que ela operou em nós. E isso só quem pode dizer é quem passou pela experiência. Por isso é tão importante não deixar ninguém diminuir ou tentar de alguma forma invalidar o que se passou, pois só a própria pessoa é capaz de conhecer a verdade daquilo que experimentou. Enfim, essa é uma obra muito relevante pelas reflexões que traz e pela forma como retrata o embate entre fé e ciência, mostrando que essas duas polaridades podem, na verdade, ser complementares e não antagônicas.